Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do segundo livro das Crônicas. Vamos começar pelo capítulo 19, mas antes da gente tomar a leitura aí, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, preste bastante atenção na leitura para fazer um belo comentário e vamos lá então. Capítulo 19. Josafá, rei de Judá, retornou são e salvo a Jerusalém. Jeú, filho do vidente Hanani, saiu-lhe ao encontro e lhe disse: deve-se levar auxílio ao ímpio? Amas tu os que odeiam o Senhor? O Senhor está irritado contra ti. Todavia, há em ti coisas boas, pois suprimiste da terra os ídolos, Aserás, e aplicaste teu coração à busca de Deus. Reformas de Josafá. Depois de sua volta a Jerusalém, Josafá saiu de novo a visitar seu povo, desde Bersabé até a montanha de Efraim, para conduzi-lo ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em cada uma das cidades fortes, sem exceção. Vede o que fareis, disse ele aos juízes. Não é em nome de um homem que administrais a justiça, mas em nome do Senhor, que vos assistirá quando tiverdes de fazer os vossos julgamentos. Que o temor a Deus esteja conosco. Vigiai o vosso procedimento, pois, junto do Senhor nosso Deus, não há iniquidade, nem distinção de pessoa, nem admissão de presentes. Também em Jerusalém, Josafá tinha estabelecido levitas e sacerdotes, voltados à cidade para administrar a justiça em nome do Senhor e para serem árbitros nos litígios. Ele lhes deu as seguintes instruções: eis como agireis com temor ao Senhor, lealdade e integridade de coração. Em todo litígio trazido à vossa presença por vossos irmãos, estabelecidos em vossas cidades, quer se trate de assassínio, de lei, de preceito ou ordenações, esclarecei-os para que não se tornem culpados diante do Senhor, que sua ira não se inflame contra vós e contra vossos irmãos. Agi dessa maneira para não vos tornardes culpados. Tendes à vossa frente o sumo sacerdote Amarias para todos os assuntos religiosos, e Zabadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, para todos os negócios civis. Tereis à vossa disposição levitas, na qualidade de escribas. Cobrai ânimo, portanto, e ao trabalho. Esteja o Senhor com um homem de bem. Capítulo 20. Guerra contra os Moabitas. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, acompanhados dos Maonitas, fizeram guerra a Josafá. Vieram informar o rei: uma multidão enorme, vinda do outro lado do Mar Morto, avança contra ti. Ei-los já em Azazontamar, isto é, em Gade. Perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo o Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor. De todas as cidades de Judá, eles acorreram para invocar o Senhor. Prece de Josafá. Diante do novo átrio do templo do Senhor, Josafá ergueu-se na presença da grande assembleia dos homens de Judá e de Jerusalém. Senhor, disse ele, Deus de nossos pais, não sois vós o Deus do céu, o soberano de todos os povos? Tendes em vossa mão a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. Não sois vós, Senhor nosso Deus, que desalojastes diante de vosso povo de Israel os habitantes desta terra, e adestes para sempre a descendência de Abraão, vosso bem-amado? Nela habitaram e construíram um santuário para a glória de vosso nome, dizendo: se nos sobreviver alguma desgraça, guerra, flagelo de vingança, peste ou fome, apresentar-nos-emos diante de vós neste templo, pois vosso nome é nele invocado, e clamaremos para vós do fundo de nossa angústia. Então havereis de nos ouvir e salvar. Eis, portanto, agora os amonitas, os moabitas e as gentes das montanhas de Seir, pela terra dos quais não permitistes que os israelitas atravessassem quando da sua saída do Egito, e dos quais eles se desviaram sem destruí-los.
eis que eles nos recompensaram vindo expulsar-nos desta herança, cuja possessão nos destes. Ó nosso Deus, não exerceis sobre eles vossa justiça, pois a força nos falta diante dessa multidão que avança contra nós. Não sabemos o que fazer e nossos olhos se voltaram para vós. Toda a população de Judá lá estava de pé diante do Senhor com suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então, no meio dessa grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita da linhagem de Asaf. Prestai atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá, eis o que vos diz o Senhor. Não temais, não vos deixais atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Amanhã ireis contra eles. Vede, eles subirão pela colina de Cis e encontrar-lo-eis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não tereis que combater nesse caso. Colocai-vos lá e permanecei lá, para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor. Saí-lhes amanhã ao encontro, e o Senhor estará convosco. Josafá prosternou-se com o rosto por terra, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo em adoração diante do Senhor. Os levitas da linhagem de Caate e de Coré levantaram-se para louvar o Senhor Deus de Israel em alta voz. No dia seguinte de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Tecoa. Josafá estava presente na partida deles para lhes dizer: escutai-me, homens de Judá e Jerusalém. Ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e tudo vos correrá bem. Em seguida, depois de se ter entendido com o povo, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército cantando: louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. No momento em que era entoado este cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, que tinham vindo atacar Judá. Foram destruídos. Os amonitas e os moabitas atiraram-se então sobre os povos das montanhas de Seir para um massacre de exterminação, e isto feito, puseram-se a matar uns aos outros. Tendo chegado os homens de Judá à altura de onde se vê o deserto, olharam para a multidão, e eis que lá não havia mais que cadáveres estendidos por terra, não tendo podido escapar ninguém. Então avançou Josafá com seu exército para despojá-los, e encontraram riquezas, vestimentas e objetos preciosos em abundância, e tiraram em tal quantidade que não puderam levar tudo. A pilhagem durou 3 dias, pois o despojo era enorme. No 4º dia reuniram-se no vale de Beracá, onde bendizeram o Senhor. Por isso, esse lugar onde é chamado Beracá. Os homens de Judá de Jerusalém, tendo à frente deles Josafá, retomaram alegres ao caminho da cidade, pois o Senhor tinha levado ao máximo sua alegria, livrando-os de seus inimigos. Entraram em Jerusalém no templo do Senhor ao som das cítaras, das harpas e dos trombetas. O terror do Senhor apoderou-se de todos os reinos estrangeiros ao ouvirem a notícia de que o Senhor combatia os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá gozou de tranquilidade, porque o Senhor lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Morte de Josafá. Josafá reinou, pois, sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar. Reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selai. Tomou por regra o proceder de seu pai Asa, sem dele se afastar. Fez o bem aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não desapareceram, e o povo não tinha ainda o coração firmemente unido ao Deus de seus pais. O resto das ações de Josafá, desde as primeiras até as últimas, encontram-se relatadas nas memórias de Jeú, filho de Hanani,
as quais estão inseridas no livro dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, fez aliança com Ocosias, rei de Israel, cujo procedimento era ímpio. Eles se associaram para construir navios destinados a ir a Tarsis, construção essa feita em Azion-Gaber. Então, Eliezer, filho de Dodal, de Maresa, fez contra Judá o oráculo seguinte: porque fizeste aliança com Ocosias, destruiu o Senhor tua empresa. Com efeito, os navios se despedaçaram sem ter podido ir a Tarsis. Capítulo 21. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Jorão lhe sucedeu no trono. Reinado de Jorão. Jorão tinha irmãos, filho de Josafá, Azarias, Jaiel, Zacarias, Azaria, Miguel e Cefatias, todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles tinha-os dotado consideravelmente de prata, ouro, objetos preciosos, e lhes dera fortalezas em Judá. Mas legara o reino a Jorão, porque era primogênito. Uma vez consolidado na posse do reino de seu pai, Jorão fez perecer pela espada todos os seus irmãos, assim como alguns chefes de Israel. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Seguiu as pegadas dos reis de Israel, como havia feito a casa de Acabe, cuja filha despossara. Praticou o mal aos olhos do Senhor, contudo, não quis o Senhor destruir a casa de Davi, em vista da aliança feita com Davi, e porque ele tinha prometido deixar uma lâmpada, assim como a seus descendentes. No tempo de Jorão, Edom libertou-se da dominação de Judá e constituiu um rei para si. Jorão se pôs a caminho com seus chefes e seus carros, e no meio da noite bateu os edomitas que cercavam ele e os chefes dos carros. Contudo, os edomitas ficaram livres da dominação de Judá até o dia de hoje. Pela mesma época, Lóbna revoltou-se igualmente, porque Jorão tinha abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Jorão estabeleceu também lugares altos nas montanhas de Judá, induziu à idolatria os habitantes de Jerusalém e arrastou Judá ao mal. Foi então que lhe trouxeram da parte do profeta Elias uma mensagem concebida nos seguintes termos: Eis o que diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: porque não andaste nas pegadas de teu pai Josafá, nem nas de Asa, rei de Judá, mas imitaste os reis de Israel, induziste à idolatria os habitantes de Judá e Jerusalém, como fez a casa de Acabe, e assassinaste teus irmãos, a família de teu pai, que eram melhores do que tu. O Senhor há de ferir com uma grande praga teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. Quanto a ti, hás de contrair no ventre uma grave doença, enfermidade que fará sair de teu corpo as entranhas durante longos dias. O Senhor excitou contra Jorão o ânimo dos filisteus e dos árabes, vizinhos dos etíopes. Eles subiram a Judá e romperam por toda a parte, pilharam por todas as riquezas que estavam amontoadas no palácio real e levaram seus filhos com suas mulheres, de modo que só ficou Joacás, o filho mais novo. Depois disso, o Senhor feriu-o no ventre com um mal incurável. Isso durou certo tempo, e pelo fim do 2º ano, a violência do mal fez-lhe sair as entranhas. Morreu no meio de violentas dores. Seu povo não queimou perfumes em sua honra como tinham feito para seu pai. Sua idade era de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem ser chorado. Sepultaram-na na cidade de Davi, mas não nos sepulcros reais. Muito bem, agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui. Deixe o seu like, faça um comentário aí, a gente se vê na leitura de amanhã. Um grande abraço e tchau.